Temos a impressão que não estamos distantes a menos de 3 meses das eleições municipais, né? Tudo muito quieto, os candidatos parece que estão mais interessados pela reta final das campanhas, mas isso não é especificamente por culpa deles. É porque a última reforma eleitoral diminuiu o período respectivo das campanhas. Isso faz com que elas sejam realmente mais curtas. E várias proibições também foram incluídas nessa reforma. Por exemplo, aqueles cavaletes horrorosos, né, que tinham antigamente com o número e a foto dos candidatos. Também é proibido colocar cartaz em postes, né, outra coisa terrível. Sem contar do aluguel dos muros, né? Tinha gente que alugava muro de sua residência para escrever o nome dos candidatos. Todos parecem estar apostando, então, em duas opções tradicionais, né? A sola de sapato e as reuniões familiares, né? Que acontecem normalmente no período noturno e nos finais de semana. Isso é claro que não é suficiente. Mas a aposta é na mídia social. Os candidatos estão apostando nisso, como também lá em São Paulo, em escala muito maior, o candidato à prefeitura, Pablo Marçal, ele que é um especialista do ramo. O que ele fez? Ele aproveitou recortes de um debate onde ele foi bastante agressivo na Rede Bandeirantes e está usando esses recortes nas suas redes e já é identificado por pesquisas o crescimento da candidatura do Pablo Marçal. Claro que aqui em Limeira nós não temos ninguém desse nível, ninguém desse porte. E a pergunta é, será que os marqueteiros aqui de Limeira são tão especialistas no assunto? Talvez não. E será que os candidatos também se prestam a ouvir esses marqueteiros? Não sei também. Por enquanto, o que se tem é um silêncio, pouca apresentação desses candidatos e o que é pior, né? Pouca exposição do debate daquilo que seja necessário para o nosso município, né? Vamos conferir nas próximas semanas, nos próximos meses, essa movimentação, mas, por enquanto, ela está ridiculamente baixa em nossa cidade. Farol de Limeira está no ar. Terça-feira, 13 de agosto, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. E rapidamente vou bater um papo com José Antônio Encinas, que já está conosco. Encinas, seja muito bem-vindo. Um abraço. Muito abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o Farol de Limeira. Você sabe que aqui nos estúdios do Farol, né, e na redação aqui da Tribuna também, essa casa é antiga, né? Ela é ótima no verão, né? Porque ela não esquenta muito, mas em compensação, meu amigo, no inverno é um frio para cada um aqui, viu, Zé? Eu imagino, Beto, deve estar muito frio mesmo, né? E o centro fica aí também próximo ao Ribeirão Tatu, né, Beto? Toda a região aí onde tem algum córrego, algum lago, alguma coisa, fica mais fria do que normal, né? Então, eu também estou sentindo frio aqui, viu, Beto? Também na cidade de Jardim, muito friozinho também. Tem que tomar aquele cafezinho bem quente aí para esquentar, viu? E você sabe que eu estava me lembrando desses dias, a gente estudou em Piracicaba, você sabe muito bem, né? Piracicaba é uma cidade mais fria tradicionalmente por conta do rio, né? O piracicabano sofre também, faz um frio danado em Piracicaba. Mas é isso aí, vamos suportando e tolerando. Se bem quiser, nós estamos vivendo uma onda de frio, ainda essa semana ela deve perdurar, mas eu acho que, no geral, antigamente nós tínhamos o período de frio mais estendido, você não acha? Eu acho também, Beto. Antes a gente começava ali já em maio, né, Beto? Final de maio. Você se lembra que muitas festas de casamento, né, cerimônias são realizadas em maio. E eu peguei alguns casamentos aí que eu me lembro de ter passado muito frio, viu, Beto? Mesmo com o terno ali, algo bem agasalhado, a gente acaba passando frio, né? E junho, então, nem se fale, né, Beto? As festas juninas sempre com muito frio. Já atualmente, né, nos últimos anos pelo menos, esse frio não tem vindo com tanta frequência ali em maio, junho, julho, né, Beto?
O curioso é que agora, em agosto, quando já era para começar a esquentar um pouco mais, é que a gente está sentindo aí esse friozinho. Mas, na verdade, é uma frente fria, né, Beto? Uma massa de ar polar que veio do sul, que acabou aí atingindo também os estados da região sudeste, né? Mas eu acho aí que depois de quinta, sexta-feira, tudo vai voltar ao normal, viu, Beto? Tá certo, tá certo. Zé, vamos falar em frio. Frio lembra gelo, gelo lembra água. E então nós teremos aí pela frente mais um reajuste da tarifa de água aqui em Limeira, né? Verdade, Beto. Foi informado aí através do Jornal Oficial do município, Beto, né, a autorização para um reajuste de 6,24% nas tarifas aí de água e esgoto em Limeira. Esse aumento, Beto, ele passa a valer sempre 30 dias após a publicação. Como a publicação aconteceu aí no último sábado, dia 10, então o aumento passa a valer no dia 10 de setembro, né? Essa medida, Beto, foi aí, segundo informações, né, adotada aí em uma resolução de revisão do contrato de concessão dos serviços da BRK Ambiental. É, Foi feita a solicitação, né, Beto, dessa revisão e essa revisão ela está prevista em lei, né, que é aquela que é curioso, né, Beto, é para manter o equilíbrio econômico e financeiro da empresa, né? Sempre tem essa frasezinha aí nos contratos que faz com que a agência reguladora, né, a Ares PCJ, analise o contrato e acabe sempre autorizando aí aumentos na tarifa de água. Segundo informações, Beto, a Ares PCJ autorizou um aumento de 2,15%. No entanto, não sei se você vai se lembrar, eu nem me lembrava mais disso, em 2019, Beto, foi autorizado um reajuste maior na época e ele acabou sendo parcelado aí em parcelas anuais, né? E agora, então, somado só a esses 2,15, vai ter mais 4% referente a esse reajuste que foi parcelado lá em 2019. Então, os dois somados aí vai totalizar, então, os 6,24%, Beto. É uma pancada, né? Uma pancada. E a água já foi barato, não, Zé? A água já foi um negócio Já foi barato. barato, Beto. Eu em casa aqui, eu estou pagando mais valor aí na água do que na energia elétrica. Né? A energia sempre foi mais cara, né, Beto? E aqui em casa, ultimamente, as minhas contas aí de água estão maiores do que as contas de luz, né? Eu acho isso um absurdo, porque a gente pagava aí valores irrisórios, né, Beto? Era apenas ali um valor simbólico, praticamente, que a gente pagava pelo custo da água, e É, hoje ela é mais cara do que a própria energia elétrica, Beto. ela pesa. Energia que tá caro também, né, Zé? Energia que tá caro Não, também, tá cara barbaridade. também, mas eu analiso as duas contas e eu percebo aí ao longo dos últimos meses que há vários meses a conta de água vem com um valor superior à conta de energia elétrica. Diminui o banho. Tem que diminuir o banho, não tem outro jeito. Com duas mulheres em casa é mais difícil. É bem difícil, é verdade, é verdade. Tá bom. Ô Zé, bom, falamos de Olimpíada esse tempo todo, agora vamos retomar o esporte também, futebol, né? As competições voltando aí ao radar. Bom, na verdade elas não pararam, né? Elas só saíram um pouco do radar de todos nós em função das Olimpíadas, né? Mas tem Coringão hoje, Zé? Verdade, Beto. Hoje, né, terça-feira, já teremos aí jogos, Beto, válidos aí pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e também da Libertadores. Pela Sul-Americana, Beto, nós teremos hoje o jogo do Corinthians, né? Vai ser Bragantino e Corinthians, esse jogo de ida, né? E o jogo não vai ser em Bragança, Beto. A Sul-Americana entendeu que o campo, né, que lá o estádio Anabi Abichedid não tinha condições aí de receber o público mínimo de 20 mil pessoas. Com isso, o Bragantino acabou aí pedindo autorização, né, e vai jogar em Ribeirão Preto, Beto, vai jogar no estádio Santa Cruz, né, estádio do Botafogo. Então hoje, Bragantino e Corinthians fazem o jogo de ida, né, dessa fase das oitavas, lá em Ribeirão Preto, às 9h30 da noite. E você vai poder conferir, Beto, pelo SBT ou pela ESPN Brasil, né? Esse é o jogo, então, das 9h30. E também teremos outras equipes, né, que vão
brasileiras que estão aí na Sul-Americana, mas os jogos serão aí sempre amanhã e domingo, né? Pela Libertadores é que teremos um jogão hoje também, Beto. Grêmio e Fluminense, né? O Grêmio ainda com problemas em seu estádio vai jogar no Couto Pereira, lá na capital na capital Curitiba, né? No campo do Curitiba. Esse jogo às 19 horas hoje pela Libertadores. E o outro time brasileiro que joga hoje pela Libertadores é o Atlético Mineiro, que vai até a Argentina enfrentar o São Lourenço, esse jogo às 9h30 da noite. Beto. Tá certo, tá certo. Você sabe que eu ia comentar um negócio com você semana passada, acabou passando, a questão do Santos ter sido rebaixado, mudou o calendário aliás, na agenda dos jogos que são transmitidos, porque a Série B tem jogos sempre às terças e sextas, às vezes, né? E aí, como tem Campeonato Brasileiro na segunda e às vezes na quarta, os programas de esportes que eu ouço à noite, né, às 8 horas, tá um inferno, viu, Zé? Porque eles cortam a transmissão para fazer o jogo na terça, às vezes na segunda, na quarta tem jogo, normalmente não tem, depois na quinta. Noite. Vou dizer uma coisa para você. Não, e sem contar, eu ouço pela internet, né, mas quem ouve pelo rádio convencional também tem as equipes de Campinas que estão aqui na Série B. Então, não é incomum você sintonizar o rádio e ter um jogo do Guarani ou da Ponte Preta também, o que é verdade. Não é legal pra gente aqui, né? É verdade, eu concordo com você, né? E o jogo do Santos é assim, você tem que acertar na loteria para adivinhar quando vai ser, Beto. Verdade. Porque às vezes é domingo à noite também, né? Não tem um dia certo, como antes era sempre de terça-feira, né? De sexta, era mais comum. Agora, qualquer dia aí, eles acabam colocando jogos também da Série B, então fica até difícil de acompanhar, Beto. Mas ontem teve uma curiosidade, Beto, que eu gostaria de passar para você. O goleiro do Goiás, o Tadeu, marcou 2 gols na virada, né, do seu time, do Goiás, sobre o Ceará. Eles estavam perdendo por 1-0, Beto, e o Tadeu foi autorizado aí pelo novo técnico Wagner Mancini a bater pênaltis. E aí ele fez um gol de pênalti no primeiro tempo e um outro nos acréscimos do segundo tempo, dando a vitória aí ao Goiás. 2 gols de goleiro no mesmo jogo, Beto. Você vê a importância do Rogério Ceni, né? Ele fazia gol praticamente jogo sim, jogo não, né? Ou de falta, aquele negócio todo. E hoje é muito raro, né, ter gol de goleiro. Hoje em dia é muito raro. É verdade, né? E é importante o goleiro saber bater pênalti, né, Beto? Recentemente aí a Inter estava naquela disputa com o Avenida, lá do Rio Grande do Sul, e todos os jogadores foram batendo, Beto, e não acabava, né? Terminou 8-7 para a Inter. E quem errou o pênalti lá do Avenida foi o goleiro, né? Chegou a vez os 2 goleiros baterem, o da Inter fez, e o goleiro Rafael Pim, que foi ídolo aqui da Inter, naqueles acessos, né, que a Inter teve aí da Série A3 para a Série A2 e depois da Série A2 para a Série A1. O Rafael Pim chutou nas nuvens, né, pênalti a Labágio. E aí a Inter acabou se classificando para essa fase, onde está jogando agora contra o Nova Iguaçu, empatou o primeiro jogo aí por 0-0. Bateu a saudade da Inter, isso sim, viu? Aí ele pegou e mandou lá fora. Eu acho que fora. sim também. Ele foi ídolo aqui, sem dúvida nenhuma, um grande goleiro. Foi sim. Tá bom, Zé Antônio, muitíssimo obrigado, vamos nos proteger do frio, amanhã tem mais, meu amigo, um grande abraço e até lá. Um grande abraço, Beto, até amanhã, tchau, tchau. Muito bem, seguimos com o nosso Farol de Limeira, daqui a pouquinho também conosco a doutora Fernanda Miniti, ela que é especialista em direito previdenciário. Vou bater um papo agora com o Antônio Cláudio Bontorin, que já está sintonizado conosco diretamente da redação da Tribuna de Limeira. Bontorin, seja muito bem-vindo, um abraço. Um abraço, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham nesta terça-feira pelo Farol de Limeira. E estamos aqui prontinhos para bater um papo, conversar sobre temas locais, né, nacionais, internacionais, aquilo que mais nos interessa no momento. Queria falar com você sobre política internacional, mas vamos deixar isso para o segundo assunto. Queria reverberar um pouco mais o comentário que eu trago hoje no editorial com relação às campanhas, né? Ô, Cláudio, se a gente for considerar essas proibições, por exemplo, né, desses cavaletes, santinho em poste, né? Tinha muita poluição visual, muros, né? Tinha gente que trocava com o candidato, ó, deixa você colocar seu nome aqui, mas depois tem que pintar o muro inteiro aqui de casa. Então tinha coisas bizarras, né? Sem contar os tradicionais. Aliás,
Teve um candidato aqui que ficou muito famoso, é o que pagava de cerveja para o pessoal de final de semana nos bares das vilas, etc. Então tem muita restrição. Só que essa restrição também, né, Cláudia, ela praticamente jogou as campanhas para o ambiente digital. E quem está fora do ambiente digital também fica meio que por fora do que está acontecendo, não é, Cláudia? Olha, Beto, eu acho que você explicou e comentou muito bem sobre essa questão do ambiente digital e dos nossos tempos de muro, de cartaz em poste, porque a Justiça Eleitoral dava 30 dias para quem colocava os cartazes e acabava ninguém tirando, né? Aí tomavam multa, aquela coisa toda. O muro, depois o muro ficou obrigado, quem é, pintasse o muro de uma residência ou de uma chácara, tinha que repintar o muro depois da propaganda, né? Mas anteriormente, como você disse, havia esse acordo entre o candidato e o dono do muro, né? Ou o candidato comprava o espaço, ou então recuperava depois da eleição. Se não fosse eleito, com certeza não iria mais, né? Inclusive outdoors, cartazes, né? Era comum. Agora tem mais, o ambiente digital se tornou uma uma área muito própria para isso, principalmente para aqueles que conhecem o ambiente digital, para aqueles que estão acostumados. Quem não está acostumado realmente vai sofrer, não vai ter muito acesso à campanha, a não ser a campanha a campanha do horário eleitoral gratuito, né, que deve começar brevemente no primeiro turno, né, e, e também o famoso 3S, né, sola, suor e sapato, né. Então, Beto, ficou difícil. Então, você vê candidatos aí que estão ambientados, né, e você citou o Pablo Marçal, né, já estão ameaçando aí candidatos tradicionais, né? Então, o Marçal, por exemplo, já está tirando votos do Nunes, né? Daqueles candidatos que estão na sua área ideológica, né? Na sua posição ideológica. E quem não tem essa ambientação aí com o digital vai sofrer, vai ficar na dependência realmente da propaganda eleitoral gratuita e das visitas tradicionais, né? Vai ser muito difícil esse ano para esse pessoal, viu, Beto? Ou eles se amam a isso, ou então vão ter muita dificuldade. A gente já está vendo isso aqui em Minas e que pouco bem utilizar o ambiente digital. Não é você colocar a pessoa falando o seu nome ou bater um papo com o eleitor, mas sim existe toda uma linha própria para isso, né? É isso aí, é isso aí. Não, eu tenho dificuldade, eu não sou muito. Eu dou uma espiadinha, né, nas mídias digitais, então não posto quase nada, ou nada, melhor dizendo, né? Mas para quem está fora desse ambiente tem mais dificuldade de saber quem será candidato. A gente acaba sabendo aí no dia a dia, né? Pessoas mais próximas, né? Aliás, é difícil encontrar alguém que não conheça alguém ou que não seja propriamente o candidato. O problema é escolher, né? O que eu sempre falo. Essa escolha de última hora, ela é perversa, né, Cláudio? Porque ela é uma escolha muito mais assim, não é por... É o tal do menos pior, né? Toda eleição que você vota no menos pior, ela não é legal, né, Cláudio? Não, Beto, não é. E mesmo aquela questão de votar num outsider, porque ele é um nome diferente, né? Política, a questão administrativa, né? Porque a gente sabe que esse pessoal não tem uma nessa área, né? Eles sentam, aparecem, levam um monte de votos e acabam não fazendo nada, né? Então é preciso tomar cuidado, é preciso conhecer o candidato realmente, estar preparado para isso e já ter em mente, né, aquele candidato que você vai votar para poder chegar na hora e não ter problemas, né? Ou deixar de votar anulando, votar em branco, né?
É complicado, Beto. E o pessoal pede, né? Como a gente publicou aí no site da Tribuna e falou a semana passada, né? No Debate Farol, o pessoal pede mudança, mas para mudança eles têm que participar de forma consciente, né? Exato. Você sabe que a CBN está fazendo alguns recortes de antigas eleições de São Paulo, né? Citou recentemente aquela questão do FHC ter sentado na cadeira de prefeito, né? Quando ele perdeu para o Jânio Quadros. E a CBN trouxe um depoimento também que me chamou a atenção da Luísa Erundina. A Luísa Erundina ganhou simplesmente do Paulo Maluf, numa época em que São Paulo deu um voto de protesto, né? E ela falou que recebeu a notícia, ela estava tomando uma garapa e comendo um pastel. E ela disse que, olha, teoricamente, se tivesse um segundo turno, eu não iria ganhar, porque nem o PT acreditou na minha eleição. Tem essa também, né, Cláudio? O voto de protesto do eleitor, né? Às vezes acontece. Às vezes acontece, Beto. Na questão da Erundina, a gente sabe que o Maluf estava bem à frente, né? E na boca de urna, que era possível fazer naquela época, a hora que o eleitor estava entrando na sessão de votação, era possível fazer esse tipo de pesquisa, acabou dando a Luísa Erundina, mesmo antes de encerrar a eleição, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção, né? É isso que a gente tem que fazer durante a eleição. E este ano, como é a eleição municipal, nós temos que pensar aqui, no município, não pensar no estado e nem no Brasil, né? É pensar no município. É isso que os eleitores têm que fazer, esquecer Lula, Tarcísio, Bolsonaro e pensar em Limeira, quem que nós devemos eleger para comandar Limeira, porque não são esses nomes que vão comandar Limeira, mas sim aqueles que forem eleitos aqui, né? Porque, em regra, né, Cláudio, esses apoios aí, depois o sujeito nunca mais volta na cidade, né? Raramente ele vem ou ele apresenta alguma emenda, traz um projeto, isso aí nós somos macacos velhos, vamos dizer assim. Cláudio, eu queria chamar a atenção também hoje sobre algo que está se agravando, que é a retaliação do Irã contra Israel e amigos de Israel. Os Estados Unidos já posicionaram porta-aviões lá naquela região e a pedidos da França, de outros países também, para que o Irã não faça qualquer retaliação, mas isso parece, aos olhos dos analistas, inevitável. Poderemos ter aí mais um grande flanco aberto no Oriente Médio. Exatamente, Beto. Nós, inevitavelmente, vamos assistir a essa guerra, né? Infelizmente, o Irã não vai deixar barato. A gente sabe como que funciona a cabeça dos ayatolás, né? E teremos aí um segundo grande conflito, né? Só um milagre realmente vai evitar esse segundo grande conflito, porque aquele primeiro, né, que já completou 2 anos, está se tornando um conflito maior ainda, porque a Ucrânia já conseguiu invadir território russo e já está dominando um território russo muito extenso, né? Então, vamos nos preparar aí que nós teremos muito problema pela frente nesses dois embates, né? Dois embates bélicos, né? Bélicos e bélicos de potência letal. E também, né, Beto, não podemos esquecer que, além da potência letal, né, da questão bélica, são questões que envolvem também a economia mundial, né? Nós teremos problemas sérios aí na economia mundial com esses dois conflitos. O preço do petróleo já subiu, né? Por exemplo, as estimativas são de alta. Cláudio, agora só para a gente amarrar os assuntos mais atuais, a questão do acidente aéreo, como que você tem visto aí o trabalho de suporte às vítimas, o trabalho da identificação dos corpos? Agora já existe uma discussão sobre indenização e não param de chegar ou de surgir aí hipóteses que até o momento não são oficiais, são apenas especulações. Como você está enxergando tudo isso?
Olha, Beto, eu acho prematuro, né, algumas divulgações aí e ficar levantando hipóteses, porque nós temos que esperar o resultado das perícias finais, né? Eu acho que o mais importante é saber que em 2022, por exemplo, a ANAC deu um tempo para a Voipaz acertar a caixa preta, porque o controle aéreo aqui do Brasil é muito mais eficaz e muito mais efetivo nessa questão do que na Europa. E como o avião veio da Europa, tem alguns detalhes que ainda tinham tempo, não ia vencer agora nos próximos meses, né, esse prazo para a Voipaz fazer essas mudanças, mas segundo o CENIPA, essas alterações que não foram feitas não vão comprometer os dados da caixa preta, né, que já está decodificada, já tem todos os seus dados extraídos, agora eles têm que estudar esses dados para poder divulgar. Isso ainda vai levar uns 30 dias, mais ou menos, a partir da decodificação, né? O trabalho vem sendo feito ainda, né, Beto? Eles pararam, inclusive, a remoção dos destroços, porque foram encontrados vestígios biológicos, né? Que poderão ser utilizados na identificação das vítimas. E também um grande problema os golpes que estão sendo publicados, né? Que estão sendo praticados aí por criminosos, né? Se passando por vítimas ou por familiares de vítimas, fazendo vaquinhas, né, para vaquinhas virtuais. Isso temos que tomar cuidado e também esperar todo esse trabalho, porque é evidente, um acidente aéreo ele tem uma série de configurações, né, que tem que ser levados em conta para definir realmente as causas. Eles vão chegar com certeza às causas do acidente, a situação envolvendo o diálogo na cabine do piloto, né? A única coisa que eles divulgaram foi que não houve solicitação nem pedido de urgência nem de emergência, né? Já nos diálogos que ouviram, mas precisam saber realmente o que provocou esse acidente aéreo. Quanto às indenizações, com certeza as famílias vão em busca de uma reparação, né, econômica, embora isso não traga de volta os entes queridos, né, mas é preciso realmente, se a questão for da companhia, a companhia tem que arcar com indenizações, pelo menos para que essas pessoas consigam fazer todos esses procedimentos aí para conseguir sepultar os seus mortos, né? Realmente, e é trágico e neste 2024 o maior acidente aéreo, né, com o maior número de mortes pelo mundo esse da Voipaz aqui no Brasil, né? Um recorde triste para nós aqui e para as vítimas, né, e para os familiares das vítimas. Tá certo, tá certo. Tá bom. Bom, Toninho, muitíssimo obrigado. Amanhã voltaremos com mais análises aqui no nosso programa. Até lá. Ótima terça-feira. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Muito bem, vamos agora ao comentário esportivo do nosso repórter César Roberto e na sequência, a doutora Fernanda Minitz estará conosco. Bom dia, Beto Lucato, bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem 2 jogos encerraram a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos em Campinas o Guarani, olha o Bugre, hein? Vencendo o Vila Nova por 2-0. E mesmo com essa vitória, o Guarani continua na última colocação da Série B com apenas 14 pontos ganhos. Outro jogo de ontem à noite em Goiânia, o Goiás de virada com 2 gols do arqueiro Tadeu cobrando pênalti, venceu o Ceará por 2-1. Com esta vitória, o Goiás é o 19º colocado com 28 pontos ganhos. O Ceará continua na 7ª colocação com 29. O Vila Nova, que perdeu ontem para o Guarani, é o 6º colocado com 30 pontos ganhos. O Santos lidera com 37.
Novo Horizontino em segundo com 36, Mirassol em terceiro com 35 e o América Mineiro é o quarto com 33. Os últimos 4 colocados são Chapecoense em 17º com 19, o Brusque 18º com 19 também, o Ituano é o 19º com 16 e o Guarani, repito, é o último colocado com 14 pontos ganhos. Beto, hoje a bola rola pela Sul-Americana, hein? Oitavas de final. Ai, hein, meu amigo? Logo mais, 9h30 da noite, em Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz, Bragantino e Corinthians. Jogo de volta marcado para a próxima terça-feira na Arena Neoquímica. Nós teremos hoje também o Huachipato do Chile recebendo o Racing da Argentina, tudo pela Sul-Americana, tá? Amanhã nós teremos o Rosário Central e Fortaleza na Argentina. Amanhã, Palestino do Chile contra o Independiente de Medellín. E amanhã também a LDU enfrentando a Lanús. Aí na quinta-feira, Boca Juniors e Cruzeiro de Belo Horizonte, jogaço, hein? Libertad do Paraguai contra o Esportivo Ameliano e também na quinta-feira, Atlético do Paraná e Belgrano, lá em Curitiba. Libertadores da América, Beto, bola rola também na noite desta terça-feira pelas oitavas de final. Hoje, 19 horas no Couto Pereira, em Curitiba, Grêmio e Fluminense. Hoje também, 9h30 da noite na Argentina, São Lourenço e Atlético Mineiro. E hoje também no Chile, 9h30 da noite, Colo-Colo e Júnior Barranquilla. O São Paulo vai enfrentar o Nacional do Uruguai na próxima quinta-feira lá no Uruguai. E amanhã, jogaço, hein? Botafogo do Rio contra o Palmeiras lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E amanhã também nós teremos o Peñarol enfrentando o The Strongs lá em Montevidéu. E na quinta-feira outro jogão, Flamengo e Bolívar da Bolívia vão se enfrentar no Maracanã. Beleza? A Internacional, Beto, depois do empate em 0-0 sábado contra o Nova Iguaçu, se reapresentou agora há pouco ao técnico Felipe Conceição, que já inicia os preparativos visando o jogo de volta, domingo às 3 da tarde, lá em Nova Iguaçu, contra a equipe do Nova Iguaçu. Lembrando que, em caso de um novo empate, independentemente de qualquer resultado, a decisão para a próxima fase será decidida nas penalidades máximas. O Felipe Conceição não teve nenhum problema, de ordem médica no jogo do último sábado, nem por punição, portanto vai poder manter, se quiser, o mesmo time para este compromisso. Perfeito, são as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, eu indico, procure por Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, uma boa terça para todo mundo, sorte para o Corinthians logo mais à noite e até amanhã. Muito obrigado, César, até amanhã. Contato agora com a doutora Fernanda Miniti, ela que é advogada, especialista em direito previdenciário, mais uma vez gentilmente conosco. Doutora Fernanda, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa. Mais uma semana estamos aqui para conversar sobre direito previdenciário. Bacana, eu fico muito feliz porque o assunto de hoje é importantíssimo. O governo federal está tentando se antecipar a algumas ações onde certamente ele irá perder, né? São pessoas que entraram com pedidos judiciais para concessão de benefícios, entre os quais a aposentadoria. Mais de 170 mil processos, né, estima-se que serão atingidos. Doutora Fernanda, então vamos para o lado prático, né, dessa medida do governo, até porque o governo, em caso de derrota, tem que pagar juros, né, correção monetária, etc. E aí o governo, como modo de economizar essa quantia, então vai propor essa espécie de acordo, né, um acordão geral. As medidas serão publicadas ainda. Do lado prático, doutora, tem muita gente que está esperando essa decisão judicial que não sai nunca? Sim, o processo judicial depende do processo, vamos colocar assim, uma média prática. Existem processos que eu costumo dizer que processos rápidos, eles vão variar ali de 1 ano a 2 anos. Um processo normal, em torno de uns 5 anos. Um processo bem demorado, é porque a gente começa a falar de uns 10 anos. Então, claro,
existem medidas para tentar se antecipar, como, por exemplo, o que comumente, antigamente se falava, as liminares, as tutelas de urgência, mas mesmo assim, aqui eu estou dizendo do resultado final, porque pode haver recurso, a outra parte recorrer depois que se ganha, ainda tem a fase de cumprimento da sentença, então até ele finalizar todo. O processo judicial, ele é, de fato, mais demorado que, inclusive, o processo administrativo. Se tem uma proposta de acordo, é interessante ser estudada essa viabilidade em relação ao valor econômico, em relação à quantidade de tempo que ali vai se esperar e ao valor que é proposto. Em alguns casos, quando não se tem muita perda, é interessante realizar um acordo para poder, de fato, receber isso de forma mais rápida. Mas tudo tem que ser analisado de acordo com o que foi oferecido do acordo para a pessoa. Existem acordos que compensam e outros que não. Então, tudo vai depender do caso específico e dessa análise para lhe apontar se seria um bom caminho ou não. Lembrando que sempre vai quando se fala de um acordo, tem que ficar bom para os dois lados. Então, de fato, sim, o segurado vai receber um pouco menos, porém ele vai receber mais rápido. Vou dar exemplo aqui, por exemplo, de acordo, que a pessoa tem que observar. Não é o caso da matéria. A matéria ela fala da proposta do governo Lula de fazer acordos para aposentadorias e pensões que o INSS negou, mas que a justiça tem entendimento favorável. O outro exemplo comum que se vê, às vezes, propostas de acordo, é quando a gente fala do auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo chamado auxílio-doença. Muitas vezes, no próprio processo judicial, o INSS oferece uma proposta de acordo e ele tem que analisar a viabilidade do que está sendo colocado no acordo. Se continuando o processo, teria mais chances ou não daquilo vir melhor ou pior. Por exemplo, no caso do auxílio por incapacidade temporária, às vezes o INSS propõe pagar o valor dos atrasados, com uma redução ali de uns 10%, mas não pagar para frente. Então, só pagar o valor dos atrasados. Então, depende. Por exemplo, se nesse exemplo essa pessoa continua incapacitada, talvez não é interessante para ela receber só os atrasados e não receber nada mais. Mas tem acordos que não. Se mantém, se implementa o benefício, a pessoa vai continuar recebendo e se paga os atrasados com uma redução. Então, precisa ser estudado a forma com que foi feito o acordo e se ela vai ali compensar ou não. Porque nesse mesmo caso que eu estou falando, que é mais fácil para a gente entender, por exemplo, do auxílio por incapacidade temporária, às vezes o próprio benefício, o laudo, diz que a incapacidade é uma incapacidade que tem previsão de restabelecimento ou de alta, que a pessoa vai ficar boa em 10 meses. Então, se o próprio documento diz 10 meses, a própria recomendação médica, vai ser difícil o juiz ou a justiça estender por um prazo maior. Por isso tem que casar o que está ali no laudo médico, qual é aquele prognóstico, aquela previsão com o teor do acordo. Mas isso acontece sim. Isso também aconteceu, trazendo aqui um pouco para a parte histórica, há muito tempo atrás, existia uma ação que chamava revisão de aposentadoria, que chamava IRSN. Foi uma ação em que não houve o reajuste com a inflação, na época em que teve o plano Collor e os planos econômicos. Então, não foi reajustado, o valor da aposentadoria não teve esse reajuste de acordo com a inflação. Aí veio uma revisão nesse sentido para quem se aposentou entre 1994 e 1997. Essa revisão, ela começou a ganhar corpo e na justiça muita gente começou a ganhar. No início, o INSS negava. Depois de um tempo, o que o INSS fez? Ele começou a convocar todo mundo que se enquadrava nesse período e propor até mesmo a revisão administrativa, propor um acordo para pagar. Lógico que pagava um pouco menos, mas ele próprio já oferecia, já concedia. Porque todas essas ações, essas pessoas que de fato se enquadravam no período, preenchiam os requisitos, elas ganhariam a justiça e ganharam. E aí o INSS fez uma leva e propôs esse acordo para todas as pessoas. Tanto é que depois disso, é muito raro encontrar um segurado que tivesse o direito e não teve essa revisão, seja feito pela justiça ou porque o próprio INSS já revisou através de um acordo. Então, são essas medidas que o INSS ele vai propondo e vai tentando fazer para
viabilizar, para desafogar, vamos colocar ali um pouco o Poder Judiciário e dar uma resolução para esses casos. Mas, claro, não vão ser todos os casos em que é enviado o acordo, mas caso seja, o ideal é que seja analisado se vale a pena ou não, considerando essas duas vertentes. O valor a ser diminuído, mais a rapidez, a eficácia em já receber o dinheiro. Doutora Fernanda, esses casos, eles ficam na vara federal, não é isso? Sim. Na vara federal. E aí, certamente os advogados, ou seja, os procuradores dessas pessoas serão notificadas. Como que a senhora imagina que isso se dará na prática? Dentro do processo, se vem um acordo, o INSS oferece a proposta de acordo, e aí vai para ser analisado se aceita ou não ali a proposta do acordo. Mas o que está dizendo a notícia aqui é que o Lula propõe, enfim, que sejam feitos acordos antes de iniciarem as ações. Então, pedidos indeferidos pelo INSS, a pessoa entrou de forma administrativa, o INSS negou, mas a Justiça tem entendimento favorável. Aí que sejam esses 170 mil trabalhadores, que sejam propostos acordos para que eles obtenham ali o direito e não ingressem no Poder Judiciário. Então, a sugestão aqui seria, em qualquer dos casos, primeiro verificar se vier alguma proposta para ele, verificar essa viabilidade, se isso é verdade também, e se for dentro do processo, conversar com o advogado, que ele vai saber instruir. Que, se for dentro do processo, vai constar ali, mas pode ser que, segundo a reportagem, que aquele processo nem exista judicial, seria uma forma de evitar o processo judicial. Se houver essa proposta para pagamento do benefício, analisar isso corretamente. E lembrando aqui que foi até um objeto de uma outra matéria que nós conversamos, sobre a quantidade de golpes acerca de benefícios, de escritórios de advocacia. Então, sim, é verdade, mas sempre olhar com as cautelas se de fato aquilo é procedente, se existe realmente, e fazer toda essa análise. A senhora está lembrando de um fato muito, muito interessante, né? Hoje eu vi duas estatísticas, né? Uma que, ao registro do roubo de celular aqui no Brasil, um roubo a cada 10 pessoas. E por hora, identificou-se que quase 5 mil tentativas de golpe no sistema financeiro são feitos. Agora a gente está vendo também, aliás, eu gostaria de escrever sobre isso no meu próximo editorial aqui, golpes de pessoas que já estão pedindo ajuda para vítimas do acidente aéreo lá de Valinhos. Então a senhora lembrou muito bem, né? Quer dizer, quando aparece algum tipo de benefício, os falsários já estão aí de olho para oferecer facilidades, não é, doutora? Sim. Eu não me lembro se eu comentei aqui no programa, ou comentei no particular, e até mesmo estão aproveitando a oportunidade de ficar aqui um alerta, que estão usando o nome do meu escritório de advocacia e o meu nome fazendo golpes, que a pessoa recebeu, tem um processo tal, que envia um WhatsApp com outro número do meu escritório, com outro número diferente, que não é o do meu escritório, mas com o logo, dizendo que eu estou no tribunal, que ganhou o processo número tal, que tem valores para receber. Aí pedem dados. Então fizeram tanto com o logo do meu escritório, quanto com uma foto pessoal minha, mas que também não sou eu. Então, aproveitando até para informar as pessoas e sempre alertar desses golpes, que é bem comum no escritório de advocacias, com outros colegas, e fazendo aqui o encaixe com a matéria de que de fato existe sim, mas sempre a pessoa se atentar para não cair em qualquer conversa sem saber da procedência. Que coisa, não? Que coisa. Bom, doutora, resta nos torcer aí para que, certamente a senhora tem vários clientes aí, dezenas de clientes que estão nessa situação, esperando uma manifestação da justiça, tomara que esse benefício chegue em bom momento para os seus clientes também, né? Sim, sim. Um acordo bem feito, ele sempre é bem-vindo, porque ele vai resolver ali os dois lados e todo mundo fica feliz, vamos dizer assim. As duas partes saem ganhando. Sua gata? Não. Ainda não? Que coisa, hein? Faz 12 dias. Que coisa, A gatinha desapareceu. Procurei
em tudo. Procurei com drone em cima dos telhados, nos bairros vizinhos, bati nas casas. A gatinha sumiu, sem explicação. Você sabe que lá no condomínio onde eu moro, todo dia tem uma postagem de gato que é encontrado lá. Some mesmo. Só quem tem sabe como é desagradável, como é triste uma situação como essa, né, doutora? Não é fácil. Tá bom. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua contribuição aqui no nosso programa. Uma ótima sequência de semana. Até a semana que vem. Obrigado. Obrigada, igualmente. Ótima sequência de programa. Até mais. Muito bem. Essa é a doutora Fernanda Miniti, que é especialista em direito previdenciário. Vamos agora a um rápido intervalinho e depois a conclusão do nosso programa com o nosso companheiro Ricardo Galzerani. Amanhã eu volto às 10 da manhã ao vivo. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Corteirópolis e garanta o melhor negócio. As eleições se aproximando e começam a circular pesquisas dos mais diferentes e desconhecidos institutos de pesquisa Brasil afora. Acreditar em quais? Em qual pesquisa, em qual instituto? Particularmente, o único que eu tenho um pouco mais de credibilidade é no Paraná Pesquisas, que ele faz pesquisa pelo Brasil todo, e ontem divulgou uma pesquisa feita, coincidentemente, no estado do Paraná, mostrando que 60% dos paranaenses reprovam o governo Lula e 35% aprovam. Me parece uma coisa mais equilibrada, mais coerente do que muitas pesquisas aí que dizem que está equilibrado entre a aprovação e a desaprovação do presidente Lula. E por que eu acho que essas pesquisas não refletem a realidade? Porque você não vê o Lula sendo chamado por candidatos do PT a prefeito para ir lá. Antigamente, no primeiro mandato do Lula, ele corria as cidades principais do país com multidões, levando multidões para pedir votos para os seus candidatos a prefeito. Hoje em dia ninguém quer, ou pouca gente quer, o Lula no palanque. Diferentemente do Bolsonaro, que você vê vídeos toda hora, onde ele vai, atrai multidões. Todos os candidatos que são, de uma forma direta ou indireta, ligados a ele, querem que ele vá nas cidades ajudar na eleição municipal, que é uma prévia da eleição presidencial daqui a 2 anos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os institutos de pesquisa. Hoje, daqui para frente, vão aparecer um monte de pesquisa fajuta por aí. Paraná Pesquisas, este instituto, para mim, é o mais confiável do momento.